Olá, amigo internauta de oliberal.com. A gente está começando aqui um Liberal Entrevista especial de esporte, falando com Roger Aguilera, que é colaborador do Paysandu, membro da comissão de futebol da equipe Bicolor. Ao meu lado vai participar da entrevista o Caio Maia, nosso repórter aqui do Núcleo de Esportes de Oliberal. Primeiro eu vou te dar logo, então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Em poder estar aqui participando desse bate-papo aí e poder informar melhor o torcedor do Paysandu, as novidades aí, o que é que a gente espera aí do ano de 2022. Beleza, Roger. A gente começa falando, inclusive, eu acho que o principal assunto é contratações, e o momento está borbulhando aí de notícias, quem pode vir, inclusive possíveis travessias do Remo, até que ponto tu pode adiantar para a gente o que tem, até em termos de projeção, o que deve... Vai mudar muito o elenco do Paysandu para o ano que vem? Não, contratação, estamos já no planejamento, né? Já contratamos o executivo, contratamos o técnico, inclusive há pouco estávamos fazendo uma reunião, aí, uma reunião por Zoom e com o técnico e as pessoas do futebol envolvidas, já traçando o planejamento e, logicamente, contratação para o ano que vem. Inclusive, os jogadores que vão permanecer, os jogadores que vão chegar, jogadores que o técnico passa também por ter jogador de confiança dele. Então, o nosso planejamento está sendo traçado já. Alguns atletas desse ano interessam para o clube, alguns jogadores têm contrato e já durante essa semana aí já vamos ter alguma coisa muito adiantada em relação já até contratação também. Em termos de o que tu pode falar sobre esse possível interesse até em alguns jogadores do Remo, surgiram até várias especulações do Arthur, volante que estava no Remo, também jogou na Tuna, tem o Thiago Coelho, goleiro, que a gente até conversou com o presidente mais cedo. É importante destacar que no caso do Thiago foi o próprio presidente que confirmou o interesse. O interesse, né? Enfim, são possibilidades, mas ainda está num campo das negociações, é isso? Não, assim, nesse meio sempre tem assim, empresários assim que ficam oferecendo alguns jogadores que estão terminando seu contrato. E assim não tem nada concreto de negociação com esses jogadores do Remo. Mas assim, o Paysandu está aberto aos atletas. Assim, estamos fazendo uma análise, tem todo o nossa parte que faz o scout dentro do clube, uma análise de desempenho, juntamente com o treinador e o Fred, a gente vai avaliar aí da melhor forma possível esses atletas que estão sendo oferecidos para o clube. Mas assim, de concreto não tem nada. Especulação tem muita, como chega nessa época aí, também tem do outro lado, vai ter do Paysandu, mas assim, concreto, fechado, não tem nada. Antes de passar a bola aqui para o Caio, eu queria te fazer mais uma pergunta a respeito disso de formação do elenco. Até que ponto já foi conversado, já tem um tipo de definição com relação a permanências? A gente sabe que o Marlon tem contrato vigente, o Danley tem contrato vigente até o fim do Campeonato Paraense. O Dioguinho é recém-contratado, enfim. Fora esses jogadores, o que já tem mais alguém garantido ou ainda está também em processo de negociação? Não, esses atletas aí, como tu colocou, o Danley tem contrato, o Marlon tem contrato, que é até mais longo. E Vitor Souza, Vitor Souza também tem contrato. Tem contrato. E Diego Matos não tem contrato ainda? Não, Diego Matos já encerrou, ele já vai para o Avaí, né? Pro Avaí. Pro Avaí mesmo. E tem jogador que tem aditivo para poder renovar. Mas, assim, certos são esses atletas que tu colocou. E tem a análise que, como eu te falei, estávamos fazendo aí com o Fred e com o treinador e a comissão para a gente poder ver e analisar quem desses atletas permanecerão no ano de 2022 e os atletas que a gente já está monitorando, já está fazendo contato aí para poder contratar para o Paysandu. Beleza. Então, só ratificando o Diego Vitor Matos, Souza. Mas o Diego Matos vai mesmo para o Avaí, né? Não, o Diego Matos já tinha pré-contrato já e deve estar indo para o Avaí. E hoje é Vitor Souza, então, Danley, Marlon Dioguinho e Dioguinho. Dioguinho, contratado já. E mais os atletas que têm contrato, mas é atletas da base que subiram agora e estavam treinando lá, mas assim, ainda não... É uma transição ainda, né? Uma transição até para poder fechar o grupo de treinamento e tudo, para eles pegarem mais cancha, né? O Jonathan é um jogador que pode ficar ainda, ele é um desses que ainda não tem nem notícia de que foi dispensado, e, enfim, tinha feito o aditivo para disputar. Então, o Jonathan também acaba o contrato dele agora e a gente vai fazer um bate-papo mais com o treinador para poder ver as posições que ele precisa, a quantidade de jogadores que vai ser contratado, tudo isso aí vai ser colocado na mesa, foi colocado na mesa e aí, durante esses dias aí a gente vai mastigar bem e vai ver
o que na verdade vai ser feito. O número de atletas que vão ser contratados, quais posições que nós precisamos contratar, a quantidade de jogadores, tudo isso aí está sendo colocado e durante essa semana aí a gente vai avaliar e vai já definir, porque assim, os atletas que estão aqui ficam até mais fácil para a gente poder fazer uma renovação. Então, quem tiver interesse de fato aqui, a gente vai poder sentar durante essa semana já para poder evoluir. Muita coisa em aberto ainda, né, nesse momento. E de definição, porque acabou agora no sábado, né? Sim. E tem outros atletas que são de fora, que têm interesse também, que nós temos interesse, vão viajar também, tirar uns dias de férias e aí acaba tendo a negociação, aí envolve o empresário, a vontade do atleta pesa também. E então está tudo sendo equacionado aí durante essa semana. E a concorrência com outros mercados também, né? Também, Paulista, assim, Mineiro. dos que se destacaram, dos que estão sendo monitorados. Sempre tem o sapato para cada atleta aí, né? O mercado é assim, às vezes não está no bom momento, vai para um time inferior, numa divisão abaixo, mas sempre tem muito time, né, no Brasil para poder colocar aí os atletas. Fica nessa ciranda aí, todo time está bem, tu acaba evoluindo. Não fez uma temporada não muito boa, tu acaba numa baixa no mercado. Eu tô querendo botar o Caio na conversa e fico puxando gancho aqui, mas desculpa, é só mais essa, antes de botar o Caio. Isso é interessante. O Paysandu fez uma aposta, algumas apostas, digamos assim, nesse sentido, essa temporada, né? O Bruno Paulista, o Rildo, são atletas que eles têm um nível técnico acima da Série C, ou pelo menos assim, eles eram enxergados assim no mercado, né? Bruno Paulista jogou em Portugal, estava no Vasco até outro dia, o Rildo também, estava no Avaí, e o Paysandu soube se fazer valer, né, desse momento, às vezes. Mas é o que nós estávamos falando agora. Assim, se ele tivesse no bom momento, dificilmente viria aqui. Sim. Então a gente pegou um jogador em baixa, que tem muitos no mercado aí que a gente pode apostar, porque o jogador já mostrou em alguma parte da carreira aí que é capaz de produzir. E o Bruno Paulista não é um veterano, o Rildo também não é um atacante de 32 anos, também não é muito fora da curva. Então, nós apostamos, tecnicamente a gente poderia render até mais, mas o Bruno teve muito problema de lesão. O Rildo também não teve problema de lesão, acabou fazendo algumas boas partidas no clube. E, assim, estamos no mercado atrás, às vezes, de um jogador assim, com esse potencial de ter rendido. Nós trouxemos o Paulo Roberto, o Marino, que já também se destacaram. Sim. Fizemos isso na Série C, na reta final, para poder ter tecnicamente tentar se sobrepor às outras equipes aí, que tem um poder financeiro até abaixo. Mas, infelizmente, esse ano nós tivemos muitos problemas no time. Conseguimos o resultado no Campeonato Paraense, mas não jogando bem. O Paysandu esse ano teve o resultado em vários momentos da temporada, mas acabou em nenhum momento jogando bem, agradando o torcedor e nem a gente. A gente sabia da dificuldade que estava tendo o clube, conseguimos ser campeão paraense, conseguimos ficar em primeiro na chave da Série C, mas no mata-mata a gente deixou a desejar aí nos jogos em casa, que poderíamos ter feito a diferença, e acabamos não subindo. Mas foi um time que, olhando as várias temporadas que o Paysandu teve, não foi uma das piores, mas foi um time que, assim, dentro de campo não dava assim, um prazer em o torcedor ver, e nem a gente estava satisfeito. Mas é a liga do futebol, né? Acaba que, enquanto não temos uma divisão de base forte aqui, com uma estrutura, a gente vai acabar todo ano apostando, como ano que vem, tentando minimizar os erros, tratando os jogadores, mas assim, o conjunto e a base, para te montar isso aí, tu precisa ter um time disso, né? Então, não é fácil. Então, a gente espera aí que esse ano a gente possa trazer jogadores e ter uma adaptação bem mais rápida aqui. Por isso que a gente está tentando ser mais criterioso, juntamente fazer reuniões assim com o técnico, jogadores que ele confia, jogadores que ele trabalhou, jogadores que até com uma característica do Campeonato Paraense também de força, né? Para poder a gente não errar tanto aí e ter um time mais competitivo e com um esquema de jogo aí que agrade mais o torcedor. Vai lá, Canhão. Tá certo, Roger. A gente quer entender primeiro o seguinte, sobre essa montagem do elenco envolvendo o Márcio Fernandes. Márcio Fernandes está participando ativamente disso ou isso está mais a cargo do Fred ou do Lecheva? Não, eu até me surpreendi com o envolvimento dele, com pouco tempo já de contrato, mas eu sinto que ele é bem ativo, assim, gosta de participar, dá a opinião dele, tem um peso dele, até porque ele é o comandante, ele que acaba já trabalhando com vários profissionais aí, inclusive que a gente já está monitorando, porque independente
do Fred, do Márcio, a gente tem e o próprio Lecheva, nós temos a nossa base de monitoramento. Então, são atletas que a gente que se destacaram nesse ano, que a gente que já está no nosso banco e que acaba chegando um profissional como o Lecheva, como o Fred e o Márcio, a gente coloca na mesa e acaba conflitando positivamente com o nome que eles colocam também. Então, isso é importante, porque a gente está na mesma linha de montagem. Agora, como te falo, tudo é aposta, né? É tentar trazer jogadores aí que se adaptem também ao esquema de jogo que ele vai usar. Então, por isso que é importante. Não adianta eu achar um jogador, mas ele fala, olha, esse jogador no meu esquema de jogo, como aconteceu com esse ano. Nós trouxemos um Grampola, mas dificilmente o estilo de jogo dele não encaixava, porque ele é um jogador de área, para exigir que ele marque muito, acabar até pela idade dele também, ele vai acabar usando muito a força física dele, na hora que precisar dele para dentro da área, a perna vai pesar. Então, é difícil. O futebol tem uma complexidade assim, nessa parte tática e mais interna dos profissionais, que acaba não passando isso aí para o lado da imprensa, do torcedor. E isso aí, na hora da montagem, é importante. A gente ter esse acompanhamento junto com o treinador, porque ele também tem um peso dele na hora até de uma decisão do time não ir bem, porque mas tu participou disso aí, foi uma opção tua esse jogador também. Então, e também tem o nosso peso também, porque a gente tem que também tá envolvido no processo, porque futebol é dinâmico, se der certo, bom para todo mundo, mas não deu, acaba indo embora os que vieram de fora e quem fica aqui somos nós. Então tem que ter esse cuidado aí, a gente está muito bem azeitado para poder ter um ano aí mais vitorioso. Falando de novo em apostas, nesse caso uma que o torcedor acha que não deu muito certo, que foi o William Fazendinha. A gente fez uma entrevista logo depois da saída do Roberto Fonseca e ele deixou claro que o William Fazendinha era um jogador que não veio a pedido dele. Mas é o tipo de aposta que vale a pena a gente fazer aqui, entendeu? É isso que eu queria perguntar exatamente. Vale a pena investir em jogadores desse regional, custo mais baixo? Assim, né? Você vê o apelo do torcedor, muito torcedor pedia. Não é só isso que pesa. Pesa o rendimento dele no Caixanhal, mas assim, a gente esperava um pouco mais. Acho que até o torcedor esperava um pouco mais, entendeu? Não é que ele não tenha qualidade, mas assim, quando ele foi usado, não foi da maneira que a gente esperava. Até ele entrou nesse último jogo. Sim, não tem o que falar dele. Você treinou forte. Profissionalmente ele se dedicou, nunca faltou treinamento, nunca deixou a desejar, nunca vazou nada dele, nunca fez nada de errado. Mas infelizmente, assim, acabou não rendendo nesse momento. Mas jogador, às vezes, ele precisa de um tempo de maturar. Às vezes ele tipo assim, fica acanhado, não está adaptado, e no outro ano talvez ele possa apresentar o melhor rendimento. Mas não é que ele vai ficar lá, não estou dizendo. Estou falando em relação a vários atletas que às vezes se destacam num time e no outro não. Às vezes é o tempo, né, de adaptação. Isso aí, infelizmente, a gente está falando de pessoas, né? Então, cada um vai se adaptar conforme cada atleta. Então, por exemplo, até tem jogador que sofre com o calor da torcida, com aquela pressão, e tem outros que crescem quando tem o torcedor apoiando, né? Então isso aí é relativo. Mas assim, ele é um atleta que nós apostamos, o Paysandu mesmo, a diretoria, mas acabou não rendendo o esperado, né? E Roger, falando sobre a montagem do elenco ainda não está definido em que grupo o Paysandu vai ficar na Série C, se vai ser no A ou no B, né? Não está bem certo. Provavelmente vai ser no grupo B, né? Isso aí ainda não está definido, tem muita especulação, né? Isso. Falam do grupo lá do Sul, que é um grupo, assim, o problema não vejo não só a parte técnica dos jogadores, mas a logística, é muito complicada pra gente, entendeu? Tem que armar bem isso aí, porque assim, nós vamos ser prejudicados quando viajar e eles também. Então, só que acaba sendo mais pra cá, pra Remy e Paysandu, porque vão viajar mais de qualquer forma, né? Pra eles é uma viagem durante os outros jogos. Então, acaba no final o peso sendo maior pra gente, né? Mas eu ia te perguntar se isso pode influenciar também as características do elenco. Se for enfrentar os times do eixo sul-sudeste, talvez monte um elenco com características mais assim. Nós colocamos isso aí, né, também. Mas assim, a gente está preocupado em formar um time e ter já tem um conjunto agora nesse primeiro momento, que é mais difícil poder ter um entrosamento e ter um padrão de jogo já definido aí, pré-definido, para depois pincelar com algumas peças aí e poder qualificar mais. Logicamente que a gente vai poder contratar agora um caminhão de jogadores, a gente precisa ter uma brecha ainda para poder lá na frente
encaixar 1, 2 ou 3 peças aí, ou 4 peças, para poder formatar e chegar forte já pensando a Série C. Roger, falando sobre questões financeiras, né? O Paysandu tem sofrido desde a queda, né, em 2018, mexeu muito com o orçamento, veio pandemia, pirou tudo, ainda mais, né? Então, a gente sabe que o Paysandu teve muitos problemas. Uma parte do problema da temporada foi isso, né? Lidar com atrasos de salário, mesmo que fosse um mês, não chegou a tanto, mas que fosse. Mesmo assim, escassez para contratar, né? Escassez de recursos no caixa para contratar. Dificulta, né? O que dá para fazer de diferente esse ano, ainda que não tenha tido acesso? O DAZN é uma empresa que está saindo do mercado, né, do Brasil. Fiquei sabendo. Então, assim, ainda tem uma certa incerteza de como vai ser cotas de Série C, se é que já tinha, porque basicamente era só mesmo... Público, né? Então, o que pode fazer de diferente para amenizar ainda essa crise financeira do clube? Olha, para mim a primeira opção é o time forte. Porque o time forte se paga. Torcedor do Paysandu, time de torcida grande, isso tudo vem por osmose. Se tu tá com um time bom e tá bem, a torcida vai fazer o sócio, vai começar a ir pro estádio, comprar as camisas. Então, essas 3 rendas aqui que vão alimentar o clube, entendeu? E até patrocínio também. Então, time bom vai se pagar. Agora a gente precisa acertar num time, tá com um time forte aí, pro torcedor tá do nosso lado, poder ter uma temporada sem muito... oscilação, que isso aí, esse ano a gente jogou muitas partidas que deu calo no olho, então isso aí o torcedor mesmo não tem como enganar, e a gente mesmo como dirigente, como torcedor, a gente fica também tentando buscar e tentar melhorar essa situação. Aí tu tem que contratar, tu tem que fazer isso, e é complicado, é custo, né? Te mandar embora hoje com um contrato, tu tem que rescindir, tu tem que pagar, aí para te... tem que ser comprometido com o clube, porque contratar e dispensar é fácil. Agora, começar a honrar o que está no contrato é complicado. Então, tu tem que ter hoje um comprometimento grande com o clube para poder não causar mais danos, né? Então, o Paysandu tá podendo... a gente vê esse ano aí como um ano que a gente precisa de qualquer maneira subir. Esse ano já era imprescindível subir para a Série B, mas infelizmente não deu. A gente esse ano aí vai focar e vai com todas as forças aí para poder buscar e ir forte o acesso à Série B. Tá, eu tenho um último assunto, eu não sei até que ponto tu tem envolvimento nessa área do clube, mas é relacionado ao centro de treinamento, né? Não sei te dizer. Eu sei que tinha um campo e ia entregar até o final do ano, mas não sei se deu certo, se já finalizou. Essa parte mesmo é uma situação que não te envolve. Tu fica focado no futebol mesmo, entendeu? Apesar de fazer parte, mas assim, é diretor de base, diretor de obra, diretor do CT, tem toda uma... E eu não acompanhei, eu estava fora, né? Cheguei semana passada e toquei minhas coisas, e agora com a contratação do Fred e do Márcio, que passou por mim, a gente voltou agora e esse período agora a gente ajuda muito, tá muito presente no clube, porque é dinâmico. Então sempre tem um atleta aqui que a gente está falando, que procuram, que sabe, olha, tu tá no Paysandu, tem tal jogador, e às vezes eu vou atrás, esse jogador como é que tá? Então tem esse bate-papo aí que é importante agora, até a gente estruturar uma espinha. Então a gente precisa ter um zagueiro mais forte, precisa ter um meio-campo mais forte e um atacante de referência, né? Uhum. Então a gente está atrás desses jogadores aí para poder montar uma espinha forte aí para começar bem o ano, né? E a gente trazer jogadores que primeiro, que o treinador já trabalhou, conhece, e a gente já está monitorando também aí, e que teve um ano aí, assim, de resultados positivos, né? Eu acho que passa muito pela frase que o Fred usou hoje na coletiva, que era erro mínimo, né? Erro zero. Erro zero, que é justamente isso, então, né? É o que eu te falo, a gente tem que estar... Não adianta a gente trazer 2 times agora, contratar 24 jogadores, 25 jogadores aí para poder formatar, porque vão ficar poucos, provavelmente. Então é complicado isso aí. Contratar é fácil, mas para dar a liga, é difícil, né? Porque toda hora oferece jogador. Se quisesse contratar 2 times, 3 times na hora... O que mais tem aqui no telefone. Mas assim, a gente tem um entendimento também, a gente vai atrás dos atletas que a gente viu o rendimento dele nesse ano. Então, essa é a importância. Beleza, Roger. Eu agradeço então a tua presença aqui, ter te disponibilizado um pouquinho do teu tempo. Imagina, eu estou à disposição para poder passar a informação do Paysandu. Vocês têm meu contato também. Sim. A gente está aqui à disposição para poder... até dar uma informação mais
concreta para o torcedor do Paysandu e que, falar que o trabalho está sendo feito e que a qualquer momento a gente vai poder divulgar os nomes. Alguns jogadores já bem adiantados, mas nada concretizado, esperando às vezes o contrato chegar, pré-contrato já foi, mas precisa assinar. E estamos trabalhando aí para poder ter um ano de 2022 mais forte, mais vitorioso e, se Deus quiser, ter o acesso à Série B, que esse é o objetivo nosso. Claro que é sempre ser campeão paraense, chegar mais longe na Copa do Brasil, o máximo que puder. Copa Verde esse ano, nós tivemos um time de guerreiro nesses 2 jogos aí, mas muitas peças foram embora já antes. E a gente entra forte também no ano que vem, se tiver, né, a Copa Verde. Mas a nossa prioridade é disputar o Campeonato Paraense, ser campeão e ter um time, já uma base forte e trazer poucos jogadores aí, se Deus quiser, na Série C, para poder ter o acesso aí na Série B.